Portanto, olá. No âmbito de uma disciplina que se chama Educação e Família, foi-nos proposta a realização de um póster. Este trabalho surge com o principal objetivo de perceber qual a evolução do envolvimento na família ao longo dos últimos 50 anos em Portugal, sendo que é sabido que a escola evoluiu, os professores também, a forma como a própria escola é vista pelas famílias também, e nós acreditamos que todas estas perspectivas se devem principalmente à evolução da sociedade. Enquanto grupo, acreditamos que esta evolução possa também ser consequência de alguns marcos importantes na história de Portugal, como a Revolução do 25 de Abril, mas também a homologação da Convenção sobre os Direitos da Criança em 1990 no nosso país. Com o objetivo de percebermos, na primeira pessoa, a forma como o envolvimento parental nas escolas foi evoluindo ao longo dos anos, iremos realizar 3 entrevistas, sendo o público-alvo destes testemunhos 3 gerações diferentes. Posto isto, irei de seguida colocar-te algumas questões, uma vez que acreditamos que a tua perspectiva será fundamental para a realização deste trabalho. Por isso, avó, gostava de te perguntar primeiro se te lembras em que ano é que tu entraste na escola primária? Eu entrei com 7 anos, em 1955. Ok. E quando tu recordas os teus tempos na escola, qual é que é assim a primeira memória que te vem à cabeça? A minha memória é uma bata branca, em que as minhas colegas, que era da mesma salinha, éramos à volta de 30, todas do mesmo ano, e havia somente uma professora. Ok. Era uma professora? Era uma professora. Certo. E o que é que significava para ti ir à escola? Tu ias à escola e pensavas no quê? Eu já na altura, eu tinha uma ideia que era obrigatória, era um trabalho que nos era incutido pelos pais, pelo meu pai e pela minha mãe, que eles trabalhavam, e nós, filhas, que éramos 2 irmãs, tínhamos também de trabalhar. E então esse trabalho era efetivamente a escola. O porquê de, mais tarde, o que é que futuramente poderia haver esse trabalho, não sabíamos. Sabíamos que era a nossa obrigação. Certo. E tu lembras-te da tua professora da escola primária? Como é que ela era? Perfeitamente, que uma senhora gorda, chamada Aragão, da família Aragão, que era muito conhecida em Coimbra e Figueira da Foz, mais propriamente que eu tinha, a minha escola era numa vila de Boarcos, pescatória, uma terra muito pobre, e eu tenho a ideia dela uma pessoa muito altiva, muito severa e como digo, a escola era só de raparigas, não havia rapazes. E as nossas brincadeiras, quando íamos até para o recreio, era vigiada por ela. Ok. E agora, relativamente à perspectiva que os teus pais tinham sobre a escola e sobre, neste caso, a tua professora, que importância é que achas que os teus pais lhe atribuíam? Ou seja, o que é que os teus pais achariam do que é que era para ti ir à escola? Como é que eles viam a escola? Eles viam a escola, era a lei que realmente impunha que as crianças tinham que ir à escola, independentemente dos anos que faziam de escolaridade. Normalmente era até a terceira classe, que era assim chamada na altura. Mas achas que eles reconheciam a importância de tu ires à escola para aprender, ou tu só ias porque era a obrigação? Era para aprender a ler e a escrever. Pois. Porque tinha que, no meu caso, tinha os meus pais, que tinham só feito a terceira classe e não tinham cultura de nos ler um livro ou de nos ensinar qualquer coisa sobre o que fosse, cultura, não é? sobre o que fosse, não é? Certo. E eles achavam que nós tínhamos que realmente, eu quando digo nós, falo também da minha irmã, que temos uma diferença de 3 anos, e que éramos obrigadas mesmo a ir à escola. Certo, certo. E tu sentes que a tua família, neste caso os teus pais, eram envolvidos no teu processo educativo? Eles eram chamados para ir à escola? Ou eles iam sequer à escola? Não havia. Nem havia uma abertura da professora que
que chamasse os pais para ir à escola. Eu tenho no meu pensamento, e isto marcou-me para sempre, não é? Que mais tarde pus em prática na vida dos meus filhos e também alguma recomendação para os netos, era o facto de a professora mandar todos os dias imensos trabalhos, muitas cópias para fazer, e o envolvimento onde os meus pais estavam, no que diz respeito à escola, era que eu pedia à minha mãe para fazer cópias, para me ajudar a fazer essas cópias, sem ela propriamente quase saber, não é? Saber. Pois. Era muito rígido. Pois, era isso que eu te ia perguntar, que era se tu sentias que os teus pais tinham instrução e conhecimento suficiente para te apoiar nessas tarefas da escola. Não tinham, somente, como eu acabei de dizer, de 3 ou 4 cópias que eu tinha que fazer e que era cansativo ao final do dia, porque havia aulas de manhã e à tarde, e a minha mãe, também com grande esforço, era a única coisa que sabia fazer, era copiar do livro para um caderno essas cópias. Certo, certo. Não falando do meu pai, que o meu pai só sabia ler e não sabia escrever. Nem sabia fazer contas, mas fez uma vida sobre de trabalho além de matemática, que ele punha e imaginou e punha em prática, como era a matemática, mas escrever não escrevia, mas lia corretamente. Boa. E agora, pensando um bocadinho também na tua experiência e a forma como os teus pais estavam envolvidos na tua vida na escola, sentes que houve uma evolução se comparares a experiência que tiveste depois enquanto mãe? Ou seja, quando os teus filhos começaram a frequentar a escola, sentiste que tu eras envolvida a participar na vida da escola? Ias à escola só deixá-los lá ou ias a reuniões? Não, houve uma grande evolução. Essa evolução do envolvimento dos pais com a escola e vice-versa, ia levá-los à escola, ia buscá-los à escola, e traziam trabalhos da escola para fazer, trabalhos de casa, em que eles, depois do seu dia, um bocadinho de descanso e do seu lanche, punham-se a trabalhar, mas eu estava com eles presente a ajudá-los a fazer o trabalho. E sentias que tinhas competências suficientes para os ajudar? Tinha competências suficientes para ajudar. Ajudei-os até bastante tarde, já também no seu ensino secundário? Secundário, certo. Sim. Mas e, por exemplo, tu ias a reuniões na escola? Sim, havia reuniões da escola, havia uma abertura da escola para os pais, havia uma caderneta, não sei se ainda, eu acho que sim, existe. Havia uma caderneta na qual estava a identificação da criança, juntamente com os pais, também trazia a identificação do seu estado de saúde, das vacinas, e qualquer situação que se passasse na escola de menos bom, era escrito na caderneta, e até mesmo a presença com que nós iríamos estar nessa reunião, ou com a professora, ou coletiva com os pais, com os pais todos, das crianças. Certo. E, por exemplo, não sei, festas da escola, assim, momentos mais de festa, digamos assim, vocês eram convidados a ir à escola, tu e o avô? Sim. Lembro-me perfeitamente na altura que havia festas pelo carnaval, eles iam mascarados, havia sempre uma participação ao nível de salinha, de turma, ao coletivo. No final do ano havia sempre a despedida de todos os alunos da própria escola, onde se juntavam os pais, fazia-se uma festa. E vocês alguma vez eram convidados a participar? Ou seja, não digo só na festa, mas em atividades, em certos momentos na escola? Também, ou fazermos uma leitura, ou contarmos uma história, ou participarmos com os próprios filhos a fazer um teatrozinho. De uma maneira geral, éramos convidados, só
não o fazia quem realmente não se achasse com essa disposição. Certo. E então agora, comparando essa experiência que tu tiveste há talvez 60 anos, enquanto aluna numa escola, e fazendo a comparação com essa experiência que tiveste há menos tempo enquanto mãe, acho que consegues dizer que houve uma evolução, certo? E a minha pergunta é se achas que a Revolução do 25 de Abril possa ter influenciado tudo isto, ou seja, a própria forma como os pais veem a escola e se calhar a escola vê os pais, porque o que me pareceu pela descrição que tu fizeste é que antigamente se calhar a escola era a escola, a família era a família, cada um tinha o seu papel. Claro. E pela descrição que fazes agora enquanto mãe, parece-me que já havia essa abertura que tu falas para poder haver uma relação de parceria, talvez. Achas que isso pode ter sido influenciado pela Revolução do 25 de Abril? Eu acho que sim, completamente. E eu dou graças a Deus pelo 25 de Abril, que influenciou em vários aspectos sociais, uma delas na educação. Se eu me lembrar, portanto, há 50 anos, há 60 anos mais propriamente, quando eu andava na primária, não é? Eu e as minhas colegas, se errássemos por alguma situação de escrita ou de matemática dentro portanto, na sala de aula, não é? Da sala de aulas, ou alguma coisa que fizéssemos errado no recreio, nós levávamos pancada da professora. Eu ainda sinto, por vezes quando penso, as reguadas que eu levava, porque eu não era boa à geometria, e havia já geometria na 3ª classe e na 4ª classe, eu levava reguadas que ficavam uns buraquinhos de reguadas marcadas na palma das minhas mãos. E olha uma coisa, e os teus pais, ou se calhar neste caso a tua mãe que estava mais envolvida na tua vida na escola, sabia disso? A minha mãe sabia. A minha mãe estava envolvida, o meu pai pouco, porque trabalhava. A minha mãe nunca nos dava razão. Era a professora, era o poente máximo daquela escola e daquele meio onde eu estava inserida, daquela vila. Havia o regedor, que era como se fosse da junta de freguesia, como se fosse um presidente. Havia uma professora, que era o máximo expoente. Que era vista também, como alguém que tinha muita cultura, não é? Exato. E eu sabia, nós sabíamos em casa, mas era a minha mãe que eu sabia, e eu via muitas mães que entravam com cestos de fruta, consoante onde as pessoas habitavam, não é? Que tinham com cestos de peixe, com cestos de ofertas para oferecer à professora. Portanto, elas eram as melhores, sendo as piores alunas, mas eram consideradas as melhores. Eu posso dizer muito rapidamente que eu chumbei da 3ª para a 4ª classe, chumbei na 4ª classe, porque eu era vista como daquelas alunas que não presenteavam a professora. Certo. E eu chumbei. Certo. Repeti o 4º ano. Foi o único ano de escolaridade que eu repeti. Faz parte também. E olha, e agora, lá está, eu acho que posso... Portanto, eu posso dizer que realmente, à medida em que eu fui crescendo, houve uma melhoria muito gradual, mas muito presa ainda e muito redutora no aspecto de pais e envolvidos na escola, não é? Era uma obrigação, como eu já falei, era como se fosse um trabalho para os filhos. Mas veio o 25 de Abril e foi uma das coisas, meu Deus, que a educação evoluiu, não é? Evoluiu, e que não haja esses presentes
que essas individualidades que se fazia entre alunos, e que não haja pancada, e que os professores não deem pancada. Era um trauma que eu trazia por toda a minha vida, até chegar a ser mãe e os filhos irem para a escola. Certo. E agora, já para terminar, vou-te fazer aqui uma última questão que acho que posso começar por afirmar que tu acompanhaste então, como tu agora acabaste de referir, uma gradual, mas uma muito grande evolução da escola ao longo dos últimos anos, não é? Enquanto aluna, como eu já referi, enquanto mãe, também agora mais recentemente enquanto avó, e eu queria te perguntar se tu reconheces a importância de a escola e os pais terem uma relação, ou seja, essa ideia que havia antigamente de que a escola é a escola e a família é a família, acho que já está ultrapassada, porque, como tu referiste, já enquanto mãe sentiste mais esse envolvimento. Mas claro. Porquê que achas que esse envolvimento é importante? Achas que pode trazer benefícios para as crianças? O que é que pensas sobre isso? Claro que sim. Essa interligação que eu vejo que há entre escola e pais, quer dizer, evoluiu substancialmente, porque eu vejo que a criança tem que, e a família, não só a criança, mas é a família tem que motivar a criança, porque vai para a escola, porque já não é obrigatório, sim, mas tem que ter uma leveza. E essa leveza vem da escola para a família, porque se não for assim, a criança não é motivada para os seus estudos. Perde-se pelo caminho, está lá com uma obrigação, porque são obrigados a frequentar até determinado ano, não é? Anos, e depois, se não houver essa motivação, que a criança não comece logo a criar a ideia daquilo que quer ser ou daquilo que quer futuramente para a sua vida, se não for em casa com a ligação da escola, isso perde-se completamente, e tem que haver essa interligação, e eu acho que houve uma evolução, e tem havido, e continua a haver, e estou muito esperançosa de cada vez melhor. E tu achas que, por exemplo, o facto de a escola, neste caso vamos falar do professor ou da professora, procurar ter uma relação de proximidade, de confiança com os próprios pais, isso pode também acabar por trazer, de certa forma, alguma segurança para as crianças e acabar por ser benéfica essa relação para as crianças? Claro que sim, claro que sim. A professora não tem que ser só professora naquele... É professora, porque se tem que distinguir e tem que se respeitar como professora, mas acaba por, o tempo que a criança ocupa na escola, tem que ter um sentido, e ver aquela professora como se fosse, entre aspas, uma mãe que ali está para apoiá-la, em qualquer aspecto, na escola, na sua vida, até mesmo familiar, algo que se esteja a passar entre a família, entre os pais, um divórcio, uma separação, uma doença. Aquela professora é um marco importante na vida daquela criança, porque acaba por ser quase uma médica psicóloga que ajuda na vida daquela criança que está a passar momentos difíceis da sua vida familiar. Certo. Acho que podemos afirmar que um professor nunca vai ser só um professor. Claro que sim, era isso exatamente que eu ia finalizar, ou não sabia se era a última ou não pergunta, mas pronto, professora não deve ser só vista como professora, tem que ser avaliada como uma protetora que ali está. É uma protetora. A mãe, falta-me até outra palavra para substituir mãe é em casa, mas as mães podem ser de outra maneira. Claro. E de outra maneira, de outra palavra. É uma como mãe se fosse uma extensão, não é? É uma extensão, é um prolongamento que leva dos pais, da família, para a escola. E quando sai da sua escola, chega à casa e tem os seus familiares, tem a sua família. Portanto, nunca se pode
separar escola e família. Têm que estar unidas para ver a evolução da criança, que neste caso está-se a falar da criança, mas sobretudo da professora em questão, para ser avaliada como professora, não só, mas também como fazer parte daquela família. Certo. Obrigada pelo teu contributo, vai de certo ajudar-nos na construção deste trabalho, por isso, obrigada. De nada, sempre às ordens.